bom dia. É nessa vibe mesmo, viu? É nessa vibe aí de bom dia, bem leve, sextando aqui no Bom Dia Feira. Quero abraçar aqueles que estão aqui no estúdio, Fernando, nossa colega Bárbara, nosso colega aqui, Valdir Moreira, Valdir Moreira e Miro Nascimento. Bom dia, gente. Nós estamos começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello aqui no Bom Dia Feira. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Tiago Leite, bucomaxilofacial. Nós vamos falar sobre bruxismo e dores orofaciais. Está sendo muito comum essa doença após pandemia. É uma doença que às vezes a pessoa tem e não sabe. Não é isso, doutor Tiago? Bom dia. Isso, bom dia a todos. Muito prazer estar aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Vamos falar um pouco sobre bruxismo, sobre dor de cabeça, sobre cefaleia, sobre dores orofaciais, que muitas vezes pode estar relacionado a esse fato, esse hábito de ficar apertando ou rangendo os dentes durante a noite ou durante o dia. Quando a gente fala de bruxismo, algumas pessoas já acham que é essa coisa só do ranger de dentes, como o senhor citou agora. Mas nem sempre é isso, né? O que é o bruxismo e quando é que ele começa a impactar negativamente na vida do paciente? Então, Cris, o bruxismo é um hábito parafuncional de apertar ou de ficar rangendo os dentes, tá? Existe o apertamento, que é o bruxismo cêntrico, e o bruxismo excêntrico, aquele que o pessoal range os dentes. O bruxismo pode ser o bruxismo noturno ou o bruxismo diurno, durante o dia. Então os pacientes podem dormir se apertando ou ficar durante o dia também trabalhando no computador, fazendo alguma atividade e com os dentes em contato de dente com dente, que é o bruxismo de vigília, tá? O bruxismo noturno, eu vou conversando, qualquer coisa você pode me interromper, por favor, tá? O bruxismo noturno, ele pode estar relacionado a vários fatores, como refluxo gastroesofágico, apneia obstrutiva do sono, uso de medicamento, principalmente medicamento que faz recaptação de serotonina ou dopamina, que são os antidepressivos, tá? Mas o fator etiológico mais importante que leva ao bruxismo, sem dúvida alguma, é o estresse, o transtorno de ansiedade, tá? E os medicamentos que trata estresse, transtorno de ansiedade e transtornos depressivos são os antidepressivos, que alguns deles podem piorar o bruxismo. Por isso que é importante os pacientes que apresentam dores orofaciais fazer uma consulta com especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, porque esse especialista está capacitado a tratar os pacientes da melhor forma, porque muitas vezes o paciente apresenta esse bruxismo, esse apertar de dente exacerbado, justamente por conta de excesso de fármacos também. Fármacos esses utilizados justamente para tratar ansiedade, transtorno do sono ou transtorno depressivo. Então aí, gente, as pessoas que sofrem com ansiedade têm a maior probabilidade de desenvolver o bruxismo. E quais são as consequências, as complicações de quem tem o bruxismo, doutor? Então, como você falou, as pessoas que têm transtorno ansioso, que têm transtorno do sono, então o que a literatura mostra, o que a Academia Americana de Dor Orofacial mostra, é que 86% dos pacientes que apresentam dores orofaciais de origem não articular, de origem muscular, então quem sofre com dores na musculatura da face, 86% deles sofre com transtorno de ansiedade, quadro depressivo, insônia ou usa algum tipo de medicamento que pode levar a isso, tá? 86%. E o que é que o bruxismo leva, tá? O bruxismo leva a sobrecarga da musculatura da mastigação, tá? Então a musculatura da mastigação, o masseter, o temporal, essa musculatura, ela foi projetada, ela foi feita para a gente comer apenas, né? Para a gente se alimentar. E quando você fica apertando o dente o tempo todo, isso acumula ácido lático na musculatura, leva a uma
contração muscular, há uma fadiga muscular. Eu explico ao paciente nas consultas que a fisiopatologia, né, a fisiopatologia, o motivo que leva a essa dor é uma dor semelhante ao paciente, a pessoa que vai para academia, faz uma atividade física exacerbada nos membros superiores ou inferiores, e aquela musculatura fica dolorida, né? Você vai para academia, a musculatura fica dolorida, mas na face não. Porque nos membros, no braço, nas pernas, o que predomina são os músculos, são os nervos motores, responsável para você movimentar as pernas, movimentar o braço, tá? Então, quando você faz um movimento exacerbado, uma atividade física exacerbada, acumula ácido lático nessa musculatura, fadiga essa musculatura e ela fica dolorida, tudo bem? Na face, não. A face, o que predomina na face é nervo sensitivo, tá? Na verdade, o nervo mais sensível do corpo humano todo está na face, que é o nervo trigêmeo. E ele inerva o ouvido, uma parte da coluna cervical, a parte do pescoço, da musculatura da face, dente, ouvido, olho. Então, os pacientes que sofrem com bruxismo, que aperta muitos dentes e sobrecarrega essa musculatura, o problema está na musculatura, mas isso leva a dor referida, dor à distância. Então, muitas vezes o paciente queixa de zumbido, de dor de ouvido, de dor na região do pescoço, tá? E não é incomum esses pacientes primeiro procurar um otorrino, primeiro procurar um neurologista, porque como ele está com dor de cabeça, ele vai procurar um neurologista. Como ele está com zumbido, dor de ouvido, ele procura um otorrino. Então, esses profissionais, eles avaliam os pacientes, observam que se trata de uma disfunção temporomandibular e nos encaminha para que a gente possa tratar. Então, os sintomas mais significativos que os pacientes mais relatam são fadiga e dor na musculatura da face, principalmente ao acordar, porque passou a noite toda apertando os dentes e aí cansou a musculatura, então os pacientes sentem dor ao acordar, né? Dificuldade para abrir a boca, zumbido, dor de ouvido, dificuldade de abrir a boca, dificuldade para fechar a boca, dor de cabeça, dor na têmpora, nessa região lateral aqui da testa, que os pacientes costumam sentir muita dor, e principalmente as mulheres. As mulheres, além de apresentar mais quadro de bruxismo e de disfunção temporomandibular do que os homens, a musculatura da mulher, a musculatura da face, do pescoço, da mastigação, ela, além de ser uma musculatura um pouco mais frágil, que não aguenta tanta força mastigatória, a gente observa também, os estudos mostram que esses pacientes do sexo feminino, tá? Existem mais receptores nesse nervo trigêmeo que leva a esse quadro de dor, né? Então, o nervo trigêmeo, esse nervo que a gente está falando, que inerva a face, existem receptores nele para hormônio sexual feminino, e os pacientes mulheres sentem mais dor do que o homem. Não que o homem não se aperte, ele pode apertar muito, mas como a musculatura é mais forte e esse nervo não é tão sensibilizado como é na mulher, os homens sofrem menos com dor de cabeça do que as mulheres. É muito importante isso aí, a gente falar sobre essa questão dessa dor que na maioria dos casos acontece com a mulher. O senhor falou que quando a pessoa sente uma dor de ouvido, uma dor de cabeça, procura outras especialidades. Quando é que o ouvinte aqui, a pessoa que está sentindo uma dor dessas, deve entender que deve procurar um bucomaxilofacial? Então, quando você tem dor na musculatura da face, quando você acorda com a musculatura cansada, quando o seu companheiro fala que você está apertando muito o dente à noite ou fazendo barulho, está com a noite de sono ruim, porque o bruxismo é um distúrbio do sono, tá? Vamos entender o bruxismo não como uma doença, e sim como um sintoma. O bruxismo pode ser um sintoma de refluxo, o bruxismo pode ser um sintoma de apneia do sono, o bruxismo pode ser, e é muito comum, ser um sintoma de transtorno ansioso. Então, assim como o paciente que está ansioso, fica com a mão fria, taquicardia, medo, sudorese, os pacientes também evoluem com hábito involuntário de apertar os dentes. Então, ao perceber essa dor na musculatura,
estralos na articulação temporomandibular, dificuldade de fechar a boca, aí deve consultar um especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Esse é o profissional mais habilitado para tratar de forma multidisciplinar, de forma integrada, e aí podemos sim prescrever alguns fármacos para o paciente para tratar a ansiedade, para melhorar a qualidade do sono, de uma forma tal que isso não interfira, isso não piore o bruxismo, tá? Porque como eu falei anteriormente, os medicamentos, existem alguns efeitos colaterais, né? Então, às vezes o paciente toma um relaxante muscular, relaxa a musculatura, mas dá sono, não é isso? Então, muitas vezes o paciente toma um antidepressivo, como fluoxetina, sertralina, esse tipo de antidepressivo, principalmente a sertralina, que pode piorar o bruxismo, tá? Não que o paciente não deva tomar o antidepressivo, ele deve tratar sim, mas de forma conjunta com o psiquiatra, com o neurologista e com o especialista em disfunção temporomandibular, para que a gente adote, para que a gente escolha a melhor terapia para o paciente, seja ela farmacológica ou não farmacológica. A maioria não é farmacológica. Então, os pacientes que apertam muito os dentes à noite, muitas vezes a gente confecciona uma placa, chama placa de Michigan, placa interoclusal, que é uma placa feita de acrílico. A gente molda a boca do paciente, molda a parte da maxila e da mandíbula, confecciona uma placa, encaixa nos dentes, o paciente vai dormir com essa placa. Então, quando ele aperta o dente, esse músculo não contrai, então não gera uma contração muscular máxima, não fadiga a musculatura e os pacientes não sentem dor. Então existe uma série de terapias que pode ser adotada, tá? De forma farmacológica ou não farmacológica, tá? Pacientes que fazem uso de antidepressivo e que não pode ficar sem antidepressivo e que deve usar muito antidepressivo, a toxina botulínica tem tido um papel fundamental, muito importante, principalmente para esses pacientes com bruxismo refratário, que são bruxismo que não respondem a outras técnicas. Então, o paciente toma aquelas medicações, não pode ficar sem, mas está evoluindo com distonia oromandibular, que é o movimento involuntário da musculatura da face. Então, desta forma, a gente pode aplicar a toxina botulínica no temporal, no masseter, na região cervical, e melhora bastante, né? Não é a melhor escolha, não é a terapia de escolha inicial, não é a toxina botulínica, né? Existe o tratamento fisioterápico, existe o tratamento com a placa meio relaxante, tratamento farmacológico, várias técnicas infiltrativas, Cris, que a gente utiliza tanto para bloquear esses nervos sensitivos, como os nervos que pegam nessa região do ouvido. Às vezes o paciente evolui com muito zumbido, então a gente faz um bloqueio anestésico do nervo aurículo-temporal, que é o nervo que inerva o ouvido, guiado por ultrassonografia. Isso, a gente bloqueia esse nervo e o paciente melhora bastante, né? E existe técnicas infiltrativas na articulação temporomandibular, quando o paciente apresenta não só uma disfunção temporomandibular muscular, mas também quando o paciente apresenta alguma alteração intraarticular, como as osteoartrites, que é muito comum também, assim como é comum o paciente ter algum problema no joelho, no ombro, em outras articulações, o paciente pode desenvolver alterações também intraarticulares, né? Deve ser feito um diagnóstico preciso com o especialista para que seja adotada a terapêutica apropriada para aquele paciente, porque primeiro é separar se o paciente tem um bruxismo, ou se o paciente tem uma disfunção temporomandibular, uma alteração na musculatura, ou é intraarticular. Se for intraarticular, a terapia é completamente diferente da terapia do muscular. Como eu falei, quem tem problema muscular, 86% deles tem transtorno ansioso, transtorno depressivo, insônia. Então, esse paciente de disfunção temporomandibular, muscular, esse paciente, ele deve ser tratado de forma multidisciplinar, né? Porque deve ser tratado não só o sintoma, mas a causa, tá? Já os pacientes que apresentam problemas intraarticulares, como deslocamento do disco articular, reabsorção articular, problemas na articulação, aí existem terapias infiltrativas na articulação temporomandibular e, em alguns casos, o paciente
pode ser submetido a procedimento cirúrgico intraarticular, que é muito comum também, eu realizo bastante. Olha só, gente, a gente falou aí de tratamentos, né? Multitratamentos, através de placas, através até do uso de botox, enfim. É possível para a gente encerrar viver sem dor? Sim, sem dúvida. Bruxismo, disfunção temporomandibular, tem cura, tá? Embora seja uma doença cíclica, né? O paciente está bem hoje, amanhã não está, porque está relacionada à questão da questão emocional do paciente. Então, às vezes o paciente está bem hoje, amanhã ele tem um problema, brigou, separou, e aí evolui com esse bruxismo, tá? E evolui com essa dor orofacial, daqui a pouco melhora, piora. Mas tem como sim conviver sem dor, tá? A gente trata muitos pacientes com disfunção temporomandibular aqui em Feira, na Cirface, aqui na Getúlio Vargas, ali próximo ao Hospital HTO, tá? E muitos pacientes a gente trata com disfunção temporomandibular, tanto na Niro, como na Cirface, como no EMEC, e elaborando as terapias, elaborando o plano de tratamento de forma individualizada, né? O que a gente percebe é que muitos pacientes, todos eles usam placas, todos eles fazem fisioterapia, e não é assim, não é bem uma receitinha de bolo, não. Faz isso para todo mundo, não. Tem que diferenciar, tem que fazer um tratamento individualizado. Tem paciente que precisa usar fármaco, tem paciente que não precisa usar fármaco, tem paciente que tem que trocar fármacos, tá bom? Então, tem como viver sem dor, sim, com certeza absoluta. Só é procurar um profissional que esteja habilitado e capacitado para tratar o paciente com dor crônica. Falar só um pouquinho sobre a Cirface. Você falou aí agora, na Getúlio Vargas, é uma clínica odontológica que está há 12 anos no mercado, não é isso? Isso, a Cirface foi inaugurada em 2011, tá? Tem 12 anos de serviço e é uma clínica especializada em cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, lá a gente realiza implantes dentários, cirurgia oral avançada, como remoção dos terceiros molares, dos sisos, cirurgias mais complexas, tá? Cirurgia ortognática, aquele paciente que tem o queixo para frente, ou aquele queixo para trás, ou aquela face assimétrica, tá? Ortodontia, porque o cirurgião bucomaxilofacial, ele precisa trabalhar com ortodontista para preparar os casos para a cirurgia ortognática, e também de prótese sobre implante. Então lá a gente trabalha com a parte cirúrgica, tá? E de reabilitação orofacial com implantes, com prótese sobre implantes, e também lá a gente tem o centro de dor orofacial, que a gente trata os pacientes de dor de cabeça, dor na face, dor no pescoço, de forma, como eu falei, de forma individualizada, de forma feita de forma multidisciplinar, com serviço de fisioterapia. Muitas vezes eu encaminho o paciente também para o neuro, para o psiquiatra, recebo muitos pacientes dele também, com serviço de reumatologia também, importantíssimo, os pacientes com fibromialgia, com doença autoimune, tem muito. O paciente com fibromialgia sente dor no corpo todo, e não é diferente na face. Os pacientes com fibromialgia tomam uma série de medicamentos, dentre eles antidepressivos, tá? E isso pode potencializar a dor orofacial. Então é muito comum a gente tratar o paciente de forma multidisciplinar, integrada, com serviço de reumatologia, psiquiatria, psicologia, fisioterapia, e todo mundo fica bem, tá? Então precisa o paciente também assumir esse compromisso de adotar hábitos de vida saudáveis, realizar atividade física, redução de estresse, higiene do sono. Então não adianta também o paciente não fazer a parte dele, né? Porque a gente sabe que isso é uma doença psicossomática, é uma doença que precisa o paciente estar bem atento para essas situações aí. É isso aí, nós conversamos com o Dr. Tiago Leite, bucomaxilofacial, falamos sobre bruxismo. Doutor, muito obrigada por ter separado um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Se eu esqueci de te perguntar algo, fica à vontade. Eu que agradeço, Cris, muito obrigado pela oportunidade. Estarei aqui mais vezes, com fé em Deus. Isso aí. Tá, a próxima vez nós vamos falar sobre essas cirurgias ortognáticas. Isso, Ele é conhecido como mão de anjo, esse médico aqui. Vamos falar sobre cirurgias ortognáticas. Vamos falar, assim, sobre cirurgia ortognática, a forma de quais são as indicações para paciente prognata, que tem um queixo para frente, paciente retrognata, que tem um queixinho para trás.
Esses pacientes que têm um queixo para trás são pacientes que costumam roncar bastante, que tem problema na articulação temporomandibular, tem a apneia obstrutiva do sono, e que a cirurgia ortognática, sem dúvida alguma, é uma forma de tratar o paciente de forma definitiva da apneia obstrutiva do sono, dos pacientes que roncam bastante. É isso aí. Esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Agradecer a todos. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Mello.